Graça e paz, uma boa noite, fim de noite, hoje, quarta-feira, às 11 horas, 23 horas e 53 minutos. Um pouquinho mais tarde do que o previsto, mas eu quero compartilhar com você uma palavra abençoadíssima, uma palavra diferenciada que tem ardido meu coração. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Paulo Tavares, que é um guerreiro lá no Grão-Pará. Ele é um guerreiro que anda aquela estrada de Madureira do Grão-Pará, Paraíso, passou uma bicicleta com um lanche maravilhoso, um café, um bolo, um pão doce. Deus te abençoe, meu querido. Eu aproveito e quero te convidar para você estar atento aí ao programa de paz, aos domingos, à 1 da tarde, na Rádio Maranata Rio 107.3 FM ou www.maranatario.com. Peço que você ore pela nossa vida. Temos pedido a Deus patrocinadores. Esse mês foi um mês muito difícil para a gente poder estar com o programa, mas nós não desistimos ainda do programa. Eu peço que você ore. E caso você deseje ser patrocinador do nosso programa, uma vez um irmão me perguntou assim: pastor, como que eu faço para abençoar o programa de paz na rádio? Porque eu sei que o senhor paga, sei que o senhor não tem condição, mas Deus abriu essa porta. Falei: minha irmã, o que Deus colocar no seu coração. Tem gente que fala assim: poxa, se não tem condição de ter um programa, por que tem? Tem porque é para abençoar muitas vidas. A gente não ganha nada com isso. Eu não ganho nada financeiramente, mas é uma porta que se abre para divulgar o Evangelho, além de falarmos de Jesus nas ruas, nas praças, nas igrejas. É mais uma porta que se abriu. E se não for a voluntariedade ou a generosidade das pessoas, a gente não consegue avançar. Mas graças a Deus existem pessoas, empresários, irmãos de igreja simples que nos abençoam com 30, com 50, com 10, com 2 e alguns com 300, para que a gente consiga pagar o programa, ainda que seja só meia horinha, mas tem um custo. Então eu peço que você ore pela vida do pastor Marcos Félix, que eu consiga alguns patrocinadores. Esse mês foi um mês onde nós perdemos muitas pessoas que nos ajudavam e está sendo um mês difícil. Mas não vamos falar de dificuldade não, vamos falar da vitória sobre a dificuldade. Bem, o texto de Mateus capítulo 17 me chamou a atenção muito na experiência de Jesus, os discípulos e um jovem lunático, a qual Jesus vai expulsar o demônio depois de os discípulos tentarem e não conseguirem. E aí os discípulos perguntam, no capítulo 17, versículo 19, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus responde assim, preste atenção. E Jesus lhes disse, respondendo: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vou repetir. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Bem, Jesus fala que a fé foi a parte determinante para que os discípulos pudessem ou não expulsar os demônios. Como eles não tiveram nem fé no tamanho de uma sementinha de mostarda que faz crescer uma árvore estrondosa, eles não puderam expulsar aquele demônio, libertar aquele rapaz. E ele dá um exemplo que essa fé pequena, que fica estrondosa, ela tem a capacidade de, ao dizer ao monte: sai daqui e vai para acolá, ele obedecer. Bem, vamos por parte. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, diz Hebreus 11. Amém? A Bíblia fala que a
fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando eu ouço, eu guardo a palavra de Deus, eu consigo agradar a Deus, eu aprendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, nós. Terceiro lugar, Deus tem prazer naqueles que têm fé nele, que acreditam nele. Bem, além disso, o justo vive pela fé, e a vitória que vence o mundo é a fé. Ou seja, se nós não tivermos fé, a gente não serve para nada. Não serve para nada. Uma outra situação, antes de chegarmos à ordem dada ao monte, é que essa fé, ela é baseada no nosso compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com a intimidade que temos com Deus e com o propósito na qual Deus nos criou. A nossa vida tem um propósito. Deus deseja o nosso compromisso com Ele. Eu preciso entender que eu preciso conhecê-lo através da palavra. Eu preciso ter intimidade pela oração, pelo jejum, pela adoração, por cultuar a Ele e por estar próximo dEle. Uma outra situação é muito importante dizer que nós somos filhos. Bem, eu tenho um filho de 13 anos de idade e ele se chama Gabriel. Meu nome é Marcos e ele Gabriel. Mas se você olhar para ele, você vai falar que ele parece comigo. Mas ainda que ele pareça comigo, ele não sou eu. Bem, se você não atentar para a aparência dele, mas atentar para o que ele faz, o modo de andar, o modo de pegar um copo, o modo até de falar, você vai falar que ele se assemelha a mim. Mas ainda que ele seja parecido comigo, ele não sou eu. Mas ele é meu filho. Ele tem ações como um filho do Marco Félix, ainda que seja o Gabriel Félix. O que eu quero explicar para você? É que Jesus está falando aqui que quando a gente vive de fé, a gente vive a fé em Deus. E a gente vive essa fé em Deus compromissado com Deus. E compromissado com Deus, compromissado com a sua palavra. E compromissado com a sua palavra, nós vencemos. E compromissados com a sua palavra, nós obramos. E compromissado com esse Deus da palavra, da obra, nós estamos na vontade dele, que é perfeita e agradável. Estando desse jeito, eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Jesus está levando um caminho excelente aos discípulos, o caminho da paternidade de Deus. Quando, como família de Deus, nós nos parecemos com Deus. Vocês podem perceber que Deus cria o Éden, diz que Deus criou o Éden. Deus criou um jardim no meio do Éden. Já era maravilhoso o Éden, mas Deus criou um jardim de delícias, um lugar de delícias, para que ele e o homem, Adão, pudessem estar íntimos. O nosso Deus, ele nos trata como filhos, e o desejo dele é que nós estejamos íntimos a ele, parecido a eles. Eu tenho uma frase que Deus colocou no meu coração que diz o seguinte: quando a humanidade for a imagem e semelhança de Deus, como foi no princípio, ela será feliz. Vou repetir: quando o ser humano for imagem e semelhança de Deus, ela será feliz, ele será feliz. Porque senão fica embaçado, igual tomar um banho quente, embaça o espelho, você não consegue ver nada. Mas quando nós estamos com a nossa imagem, que é a imagem de Deus, e semelhança de Deus, nós vivemos como filhos de Deus e somos felizes porque estamos no centro da vontade de Deus. Então Jesus, ele trata um caminho muito maior, muito mais alto para os seus discípulos.
E o maior barato desse texto, eu li muita coisa sobre esse texto. Muita gente diz que Jesus disse isso, mas ele estava figurando. Ele, na verdade, queria dizer que essas montanhas são coisas intransponíveis, beleza. São muralhas, beleza. São adversidades, beleza. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu acredito que a mula falou. Eu acredito que um grande peixe, seja baleia ou não, engoliu Jonas. Eu acredito no criacionismo. Cada dia, cada momento, Deus fez o mundo. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria também. Mais absurdo que seja para você. Se a Bíblia dissesse que a mula voou, eu acreditaria também. Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu quero levar você nesse caminho para dizer que para mim Jesus pode até ter dado intenções de significar as diversidades da vida, os problemas da vida, as muralhas da vida, os empecilhos da vida. Mas na minha concepção, ele quis dizer montanha mesmo. E eu vou te explicar de três maneiras. Ou melhor, vou te explicar 3 vezes isso. Vamos lá. Gênesis diz que antes de existir a terra, havia uma sombra, havia uma escuridão, e o Espírito de Deus movia sobre a face sobre as águas. Não é isso que Gênesis fala? Gênesis, ó, você pode até abrir lá, Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz. E ali no versículo 6 diz assim: disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação no meio entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi o segundo dia. Versículo 9: e ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção, e assim se foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E aí eu te pergunto, da onde a porção seca surgiu? Da onde saiu? Das águas. Deus dá uma ordem e essa porção seca sai das águas e separa as águas. Bem, o que é a montanha? A montanha nada mais do que uma terra que vai se avolumando com os ventos, com o habitat, com o natural, e vai crescendo, formando um monte, uma montanha. Tanto é que ao longo dos tempos ela pode se modificar. A montanha nada mais do que terra. Eu disse para você que Deus trouxe a terra da onde? Das águas. E o texto fala que, mais absurdo que seja, quando a gente tem fé, a gente faz essa montanha que é terra voltar para as águas. Lembra que eu falei do meu filho? O meu filho se parece comigo, mas não é eu, não sou eu. O meu filho, ele é minha imagem. Você lembra dele? Quando você olha para ele, você lembra de mim. Mas ele não sou eu. Eu sou filho de Deus quando eu vivo essa fé, quando eu vivo esse compromisso, quando eu vivo a verdade. Essa verdade me dá lições, de uma de ordem. Dizer, como Deus disse que saísse terra das águas, eu venho a dizer para a terra voltar para as águas. Porque da onde saiu a terra,
eu dei uma palavra como filho de Deus para voltar à terra, para as águas. Esse impossível só acontece para aqueles que vivem essa fé, para aqueles que vivem esse compromisso com Deus, de dar ordem aos montes, que são nada mais do que terras amontoadas, que no princípio de tudo, Deus trouxe à existência essa terra das águas. E agora eu, como filho de Deus que vivo essa paternidade, essa filiação, posso também dizer agora, como meu Pai que está no céu: monte, venha para as águas. Mas para isso, há necessidade de ter uma fé, nem que seja no tamanho de uma mostarda, que ao crescer como árvore, ela fica estrondosa. Eu espero que você tenha entendido, porque mais impossível que seja isso de acontecer, e o é o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. A Bíblia fala que ainda que seja impossível para o homem, para Deus não há impossibilidades. Por isso Jesus disse: olha, discípulos, se vocês tivessem um pouquinho só de fé, vocês não só expulsariam esse demônio, mas vocês dariam ordens ao monte. Esse monte voltaria para o mar, voltaria para as águas, porque lá no meu Pai, no início de tudo, Ele trouxe a porção seca das águas. Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso e soe diferenciado essa palavra. Mas estude para você ver, você vai entender que assim como filho de Deus, nós temos que, nos nossos passos, na nossa vida, apontar a filiação que temos por intermédio de Jesus com a intimidade com o Pai. E como filhos, temos que parecer e aparecer como Pai, o nosso Pai Celestial. Como filhos, precisamos ter as mesmas caminhadas, os mesmos passos, o jeito de fazer, o jeito. Eu disse ontem que nós nunca seremos maiores que Jesus, não, mas podemos ser como o Mestre. Assim como o Pai disse que viessem à terra, saísse das águas, nós, como filhos de Deus, com fé, daremos ordem aos montes para voltar para as águas. Eu não sei qual é o monte da sua vida, não sei qual é a luta que você está passando, eu sei das minhas, mas eu sei de uma coisa, que se você tiver fé, a fé genuína, a fé que Deus brota e move no seu coração e faz florescer, você vai conseguir vencer. Eu ontem preguei numa igreja e falei sobre derrubando gigantes, falei sobre Golias. E sabe por que Golias aparece na vida de Davi? Primeiro, que ele aparece para cair, todo mundo sabe disso. Segundo, porque sem Golias nós não saberíamos que antes Davi matou um urso e um leão. Existem lutas que nós travamos que só nós sabemos, e é só para nós sabermos, mas uma hora outros vão ouvir o nosso testemunho que nós vencemos no oculto leão e urso. E em terceiro lugar, Golias apareceu na vida de Davi porque Deus queria que Davi fosse um rei, fosse um testemunho, fosse levantado e exaltado para a glória do Senhor dos Exércitos. Ele não usou as armas de Saul, a armadura de guerra de Saul, porque ele não podia usar, porque não eram dele,
mas ele usa a mais simples que seja, uma funda e pedrinhas, que eram os utensílios ou as armas que ele tinha. Você não precisa das armas, das ferramentas, das técnicas que os outros têm. Você só precisa daquilo que Deus tem para você. Às vezes uma coisa banal, uma coisa simples ou simplista, mas é desse modo, nessa fraqueza, nessa pouca coisa, que Deus vai fazer grandes coisas. Então Davi, ele acerta Golias, e ele que não tinha força, nem capacidade para usar a armadura de Saul, e nem a espada que era pesada, ele agora consegue pegar a espada de um gigante e dar fim à vida do seu inimigo. Como que ele fez isso? Porque ele em nenhum momento esteve na força dele, mas ele estava ali, na força do Senhor dos Exércitos. Quando a gente vive essa filiação de Deus, nós fazemos coisas lindas e maravilhosas e maiores, sejam comendo, falando, se torna para a glória de Deus, se torna para a honra e glória de Deus, se torna salvação, vida, transformação. Por isso a fé, ela é um firme fundamento. Karl Barth disse que a fé é como se nós estivéssemos numa prancha de surf que nós não vemos. Sobre ela, a nossa fé nos move, ainda que aquilo não exista. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele tem que acreditar que ele existe e que ele é o presenteador, o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você tem fé, você vai fazer, vai agir, vai ser instrumento, vai ser canal de bênçãos que só os filhos de Deus podem realizar, podem ser usados e ousados para a glória do Pai. E você tem uma quinta-feira abençoadíssima, já são 0h16. Que a sua quinta-feira seja maravilhosa. Eu vou estar hoje à noite pregando na igreja Talita Cume Church, igreja Talita Cume, lá em Anchieta, do meu pastor, amigo, skateboard, Eduardo Gringo. E Eduardo Gringo é um ícone. Deus mudou a vida dele, ele que abriu o show do Charlie Brown Jr., era um satanista, e ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou, ele tinha uma banda de hard rock, hoje ele é pastor ali em Anchieta, tem uns projetos muito loucos que Deus tem honrado a vida dele, e eu vou ter o prazer de nessa quinta-feira às 7h estar lá, ali em Anchieta. Que você tenha uma madrugada de sono gostosa, e muito obrigado pelo seu carinho em poder estar aqui me ouvindo. E saiba que se você tiver uma fé compromissada com esse Deus, vivendo a filiação do Pai, nada pode parar. E até os montes você vai dar ordem e eles vão ter que voltar ao mar, porque o teu Pai um dia disse que haja terra e saia das águas essa porção seca. Você, na fé em Jesus, você vai dizer: monte, a minha fé contempla você cair e voltar para onde você saiu. A terra seca sai da água, a terra seca volta para a água. Ato de fé, só fé, fé que há na pessoa de Jesus. Ele que tem todo o poder e toda a autoridade. No mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo. Nosso ânimo é Jesus. A nossa fé é Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus
é que nós somos salvos. Seja a circunstância que for, aconteça o que acontecer, só por Jesus é que nós somos salvos. Deus te abençoe, continue orando por nós. Temos pedido a Deus que nos mande patrocinadores para continuar com o programa de Paz na Rádio, que é um programa pago. E muito obrigado pelo seu carinho. Curta o nosso canal no YouTube, Pastor Marcos Félix. Temos colocado ali inúmeras palavras e histórias de ministério pastoral nesses 16 anos. Estamos trabalhando para melhorar o nosso canal. Tenha um lindo dia, na graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.